entende-se que é os convívios salutares, porque muitos daqueles que estiveram lá fora, os convívios têm sido o seu sustento e a sua maneira de viver com mais alguma alegria. Então vou ler aqui algumas daquilo que eu chamo os meus apontamentos acerca dos combates que tenho feito para além daquilo que fiz na guerra. A minha guerra começou em Angola, ainda no tempo em que eles cortavam as cabeças às pessoas. Cheguei a ver várias cabeças cortadas. Portanto, foi nos princípios da guerra. Mais tarde, tive que ir para Moçambique e fui para lá castigado. Estava na Academia Militar, escolhi um curso de Paga e Civil e eles queriam-me era como militar e não me permitiram e mandaram-me de castigo. Então, acabei por sair mais tarde. Aqui o meu depoimento é este: O Despertar dos Combatentes. São títulos de livros que já escrevi em tempo de guerra. Nestes tempos sombrios da atualidade portuguesa, é nosso dever realçar os feitos extraordinários dos anos passados, que nos podem reanimar a esperança de lutarmos com convicção para melhorarmos o rumo da nossa vida coletiva dentro de uma nação com história e valores de dimensão mundial. Os combatentes portugueses nas guerras ultramarinas foram os continuadores das memoráveis descobertas e souberam partilhar muitas suas vivências com as populações das terras para onde foram destacados. Mas a guerra é sempre incómoda e destrutiva, razão porque é natural que nenhum ser humano deseja guerra. As lembranças da guerra fazem parte de nós. São um espólio que não conseguimos entregar no quartel a quando da desmobilização, fazem parte do nosso espólio de combatentes participantes numa guerra estranha e mal compreendida. Na embriaguez do destino, fomos atirados para a guerra e confrontados com as situações de espanto. Uns mais que outros, todos sentiram e morderam a mordura da guerra. Todos sentiram a mordura da guerra nas suas vidas, tanto nos acampamentos e destacamentos espalhados entre savanas e matas, ou nos aportelamentos das vilas ou aldeamentos mais protegidos. Quantas vezes as deslocações se tornavam num inferno, tal a intensidade do fogo inimigo, ou a potência das minas e dos fornilhos enterrados nas picadas. As morteiradas sobre os apartelamentos eram um fadário angustiante, com as subidas pendentes enquanto não cessavam os vômitos das bocas de fogo e o âmbito da metralha nos ouvidos. O zumbido da metralha nos ouvidos. Quando as camaradas eram atingidas e as camas desfeitas, os destroços de nada valiam. Tínhamos que fazer tudo de novo. As memórias da guerra são arrepiantes para muitos dos intervenientes diretos de nós. Os danos da guerra são dolorosos e deixam feridas difíceis de curar. Além da destruição das terras, dos bens, perdem-se amizades e as relações entre seres humanos não valorizam a vida e a sua essência. É contra todas essas perdas que procuro reagir dentro do valor, ou dando valor à riqueza que nos resta, fortes laços de amizade e camaradagem, porque entre os intervenientes nas guerras, esses valores foram a trave mestra a segurar a frágil condição humana de muitos combatentes nos primeiros tempos de missão. Alguns perderam a bússola das suas vidas, uma agitação anormal de consciência, das emoções. Não fora a mística do companheirismo, a desgraça dos traumatizados teria atingido uma dimensão muito mais grave e penosa para a sociedade portuguesa. Os jovens que um dia partiram das suas terras, arrancados do seio das suas famílias, foram desembarcados nos confins das terras da África, onde sobreviveram às angústias e aos perigos da guerra, também saberão responder adequadamente aos governantes
que os desprezam como gente réus da sociedade. Saberão honrar as memórias de todos os que morreram ao serviço da pátria, porque são os guardiões dos nobres valores da nação civilizada e porque juraram defender a bandeira de Portugal contra os traidores que a amarrotaram e envergonham em todas as suas latitudes. A força da ética e da moral militares são válidas em todos os escalões da sociedade, tanto na formação dos cidadãos como na aplicação da justiça. Pena é que muitos passam por ignorar tal fator de estabilidade social e equilíbrio emocional. Ninguém se esqueça que os combatentes foram empurrados para a guerra em circunstâncias adversas aos seus interesses, com fundamento na preservação do território português, tão propagado pela comunicação social e nos circuitos oficiais. As características do povo português têm pouco de guerreiros, mas muito de inocência ou moralismo ancestral, porque sempre fomos um povo mal compreendido pelos governantes, com o complexo de superioridade justificado no compromisso mais absurdo da condição humana. A pregação de superiores hierárquicos nunca foi capaz de justificar as razões da guerra nas terras ultramarinas, gratificante para alguns que colheram bons proveitos, mas desgastante e dolorosa para a generalidade dos combatentes. Por razões de conveniência partidária, política e interesses militares, o abandono das terras ultramarinas criou grave prejuízo a muitos milhares de cidadãos que lá viviam, sendo a culpa da descolonização atirada para cima dos combatentes desmobilizados e abandonados à sua sorte. Por isso, aqueles que conseguiram integrar-se na sociedade, trabalhar e participar no desenvolvimento do país, tiveram o mérito de galgar as dificuldades e viver. Já o mesmo não aconteceu com os que nunca conseguiram limpar da sua mente os traumas dos momentos difíceis, os quais continuam a carregar dentro de si as imagens terríveis dos mortos e esfacelados, caídos a seu lado. Todos merecem respeito e reconhecimento, mas estes merecem também solidariedade pública. Freire soube definir as premissas que podem levar os heróis ao espírito de luta, como justificativo da defesa de uma comunidade que conduza ao conflito com significado moralista ou de defesa. Daí se possa concluir que ninguém vai à guerra para ser herói, porque o sacrifício da própria vida não o justifica, especialmente quando os governantes desprezam a elite de homens que revelaram um estado de espírito altruísta e abnegado em circunstâncias severamente adversas na defesa das causas da pátria. Embora não fossem bem compreendidos na sua missão, não desertaram e cumpriram o sagrado dever que a pátria lhes impôs, transmitindo à sociedade os valores de uma elite moral e cívica que é cada vez mais rara entre a juventude. O convívio com os camaradas dos tempos de guerra é a melhor terapia para acalmar o corpo e reanimar a alma. Confraternizar em ambiente animado pela vivência dos tempos difíceis é um bálsamo que a todos deve interessar. Muitos fecharam-se no silêncio dos seus traumas, mesmo quando os filhos perguntam por que se escondem as verdades do tempo dos embarques sem retorno, da guerra sem fim à vista. Ainda jovens não conseguiam entender a dimensão da sua desgraça. A memória parece que hibernou nas catacumbas do sofrimento, enquanto o corpo sobrevive ao trauma das angústias incrustadas nas emoções oprimidas. É tempo de acabar com o silêncio, correr com os fantasmas que os medos não conseguiram expulsar. Os soldados atirados para as longínquas savanas e brenhosas matas africanas foram os homens mais válidos da pátria no contexto da engrenagem dos interesses económicos e estratégico-políticos dos anos 60. Com o despertar dos combatentes para a realidade dos valores do seu tempo, talvez ainda tenham tempo de viver sem o nevoeiro que lhes tolhe a alma e amofina o corpo,
entrando assim numa espécie de terapia coletiva. Os convívios são uma prova irrefutável do novo pulsar da alma dos combatentes. Quando lá, antes que os combatentes percam a dignidade de estarem vivos, é preciso restaurar a memória sem ressentimentos do tempo que não podemos redimir. Resistir à desmemória que nos tentam infligir por causa da descondição atabalhoada é outra blasfémia lançada sobre os combatentes. Se alguém ficou a perder, foram os filhos da nação que embarcaram nos porões dos navios e viveram com os ratos até ao desembarque em terras distantes. As queixas dos demais devem dirigir-se noutras direções e nunca contra os nossos soldados, com os contornos bem aclarados. Só a gente de má fé poderá duvidar do patriotismo dos combatentes do ultramar. É por tais razões que os combatentes são merecedores do respeito e do reconhecimento da nação, especialmente dos organismos oficiais que devem proporcionar condições de vida tranquila, criando centros de apoio social, psíquico e psicológico para reparar as feridas invisíveis, mas que podem ser detectadas em muitos dos intervenientes na guerra. O reconhecimento passa também pelo apoio socioeconómico para os que não conseguiram integrar-se na vida profissional ativa devido às mazelas resultantes da permanência em ambiente de guerra, que objetivamente causou estragos irreversíveis no miocárdio e no cérebro, levando ao desgaste prematuro destes órgãos, bem como à perda de proventos adequados à sua vida normal. Finalmente, para os que assumiram o compromisso da defesa das causas da pátria, o reconhecimento dos esforços dos combatentes pode ser gratificante em vez da repulsa e do negativo sentimento de abandono, prejudicial ao espírito de unidade nacional que se pode refletir na sociedade civil e nas novas gerações. Quando já ecoam os gritos dos que resistiram ao desgaste prematuro das suas vidas, é tempo dos governantes mostrarem algum apreço por esses homens antes que a morte os cerre irremediavelmente. Ainda há tempo para restaurar algumas vidas com dignidade. Vamos em frente, marche. Viva Portugal, viva os combatentes. Só para terminar, continuo, como diz aqui o Ferreira, na luta por a dignificação dos combatentes. Estamos agora na Assembleia da República já com um estatuto para ser aprovado, para dar alguma dignidade aos combatentes, dando-lhes alguns benefícios sociais, para acabar com esta miséria e vermos combatentes a dormir nas ruas e debaixo das pontes. Isto existe em Portugal e são mais de 2 mil já. É para que saiba. Obrigado.